Olá, boa tarde. Cá estamos para mais um Dois Dedos de Teologia e como protestante, não é? Sabendo que a reforma protestante não penetrou em Portugal nem em Espanha devido à eficácia da Inquisição, apesar de eu saber que muitos amados católicos vão dizer que não foi bem assim, mas não importa, a história está aí, a história diz como é que foi. Mas ao contrário dos países atualmente muito mais desenvolvidos, mais ricos, mais letrados, mais tudo. Realmente Portugal e Espanha, bem como alguns países latinos, ficaram completamente fora da influência da reforma protestante. E por isso a maior parte das pessoas não conhece as doutrinas bíblicas, porque lhes foi ensinado desde pequeninos que a única que interpreta a Bíblia da forma correta é a Igreja Católica, ou melhor, o magistério da Igreja Católica. E hoje eu decidi, neste Dois Dedos de Teologia, abordar um tema importantíssimo, que é Pedro ser a pedra sobre a qual a Igreja é edificada. E realmente é uma doutrina muito complicada, porque ela não encontra respaldo em mais nenhuma passagem das Escrituras que não a passagem de Mateus 16, versículo 18. Capítulo 16, versículo 18. Eu tenho aqui à minha frente Bíblias, textos bíblicos, para fazer a defesa daquilo que eu vim aqui explicar. Então, em Mateus, capítulo 16, versículo 18, há uma conversa que acontece entre Jesus Cristo e Pedro. E nessa conversa, Jesus vai perguntar o seguinte. Então indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Entendam. Jesus daqui responde a Pedro, e realmente este texto tirado do contexto pode ser interpretado da forma que o magistério da Igreja Católica Romana decidiu interpretá-lo. Mas vamos então aqui analisar bem o que está aqui, o texto. Pedra. A pedra, a palavra que é usada no texto. A palavra grega é Petra. De modo que há um trocadilho com as letras e o nome Pedro. Mas o significado exato desse trocadilho é questionado. As opções mais prováveis são que 1. A confissão de Pedro de que Jesus é o Cristo é a pedra sobre a qual a igreja é construída. E 2. Que Jesus é a pedra, como o próprio Pedro testifica em 1 de Pedro 2, 5 a 8. E eu vou passar a ler o que escreveu o apóstolo Pedro na sua primeira carta. Então, 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 5 a 8. Também vós mesmos, como pedras que vivem, e ele está a falar para a igreja, não se esqueçam,
Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédios de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será, de modo algum, envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Portanto, Pedro aqui claramente identifica a pedra angular, mas a pedra, a base, o sustento da igreja, como sendo Jesus Cristo. E a terceira opção mais provável, não é? Que é apontada, Pedro como o apóstolo representante e confidente é a base da igreja. Pedro como apóstolo, representante e confidente é a base da igreja. E 4, não é? Quarta opção, em sua confissão, Pedro representa o tipo de material com o qual e no qual a verdadeira igreja está construída. Ora bem, a primeira e a segunda opções são frequentemente defendidas ao apontar-se para o facto de que o nome de Pedro é Petrus. E a pedra fundamental é Petra. Porém, no aramaico, não teria sido feita tal distinção. Em ambos os casos seria Kefa. E mesmo o grego fazia pequena distinção entre os dois termos. A segunda opção é também problemática, porque nessa passagem Jesus não é o fundador, mas o construtor da igreja. Não fosse o abuso da passagem pela Igreja Católica Romana, é muito pouco provável que alguma dúvida tivesse surgido de que a referência aqui é a Pedro. Porém, apesar da sua confissão, a pedra fundamental não é Pedro, mas Pedro, como um apóstolo cuja confissão de Cristo foi revelada a ele pelo Pai. Quando Pedro mais tarde insistiu que Jesus não deveria sofrer na cruz, ele não foi chamado de pedra fundamental, mas de pedra de tropeço. Está no versículo 23. Eu vou ler o 22 e o 23. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tenho compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, porque é que o catolicismo romano utilizou aquelas palavras de Jesus para transformar Pedro no primeiro Papa, cargo que nem sequer existia, e depois rejeita estas do mesmo Senhor Jesus Cristo, em que ele diz que Pedro é pedra de tropeço? É uma questão à qual eu gostaria que vocês respondessem. Nem Pedro deve ser separado dos 11. A autoridade dada a ele, com as chaves do reino dos céus, não é? Foi dada aos outros discípulos. E essa autoridade provê a base para o governo da Igreja de Cristo. Capítulo 18, versículo 18. Lemos: Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Portanto, a autoridade que foi dada a Pedro, em Mateus 16, 18, é a mesma autoridade que é dada a todos os demais discípulos, em Mateus 18. Desculpem, 18. Agora perdi-me um bocadinho, mas é normal porque em Mateus 18. Como o próprio Pedro declara, e eu já li em 1 Pedro 2, 5 a 8, todos os crentes se tornam pedras vivas em virtude da sua associação com Cristo, mas os apóstolos, representados aqui pelo porta-voz dos 12, são o fundamento. Efésios
2, 20, 21, e eu vou passar a ler. Efésios 2, 20, 21. E diz assim o texto de Efésios. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. À parte da primazia de Pedro na pregação do Evangelho aos gentios e na liderança, de alguma forma, dos 12, nada mais lhe foi dado. É evidente que, mesmo se a pedra fundamental é interpretada como a pessoa de Pedro, ainda não há nada que sugira que Pedro teria sucessores. Portanto, usar aquelas palavras de Jesus para dizer que o ofício papal que surge na era pós-Constantino, em 400 e qualquer coisa depois de Cristo, não é? São os sucessores de Pedro, falha, porque o que foi dado a Pedro foi dado a todos os discípulos, o poder de ligar, desligar. Ligar e desligar tem a ver com a pregação da palavra. À medida que os discípulos pregassem a palavra, eles ligavam ou desligavam o que antes já tinha sido ligado ou desligado nos céus. Isto tem a ver com o quê? Com as pessoas crerem ou não no Evangelho que é pregado. Aquelas que creem, a porta do céu é aberta. Há aquelas que rejeitam o Evangelho, a porta do céu é fechada. É tão simples. E um estudo atento da palavra de Deus. Porque não dá para tirar um versículo e fazer uma doutrina, percebem? Um estudo das Escrituras mais aprofundado facilmente responde a certos dogmas que foram sendo criados. Portanto, Pedro não foi o primeiro Papa e os Papas não são sucessores de Pedro, mas sim de algo que foi aplicado, não é? Ou foi tornado prática após Constantino ter transformado o cristianismo na religião oficial do Estado, trazendo assim para dentro da Igreja pessoas que entravam lá pelo status e não por Cristo. E aos meus amados amigos católicos romanos, e são alguns, vocês sabem que eu não tenho nada contra vocês. Isto é uma explicação, o Evangelho é pregado, a Bíblia é exposta, é explicada, e aos que creem e aos que não creem, aos que continuam a crer da forma que sempre creram. Que a graça de Deus abra o nosso entendimento para a sua palavra e para a sua verdade. E até ao próximo 2 Dedos de Teologia.